Senhoras e senhores do júri, não sou culpado desse crime. Sinto muito pelo meu pobre vizinho, mas eu não o conhecia bem o suficiente para ter qualquer animosidade contra ele, e eu nunca matei ninguém na minha vida. O maior animal de sangue quente que já matei foi um gambá que cruzou na frente do meu carro por acidente, anos atrás. Eu não sou um assassino. A polícia, nesse caso, tem basicamente um caso baseado em evidências circunstanciais. Eu não sei exatamente como eles chegaram até mim, mas eu não fiz isso. Não estava preparado para o julgamento. Eu estava com a saúde debilitada. E em tratamento médico na época em que fui preso, e eles sabiam disso. A polícia fez grandes exageros em seus relatórios e eu não reconheço essa arma de fogo. Esta é a primeira vez que vejo uma foto da arma usada neste assassinato. E eu não a reconheço. Isso não estava no porta-malas do meu carro quando fui parado e eles não tinham mandado. Objeção. Objeção. Objeção negada neste momento. O mandado foi discutido na fala de abertura da promotoria. Sr. Leitrick, porém, lembro que o senhor está entrando em território argumentativo. Por favor, concentre-se apenas no que as provas devem mostrar e deixe as inferências para os argumentos finais, certo? Certo. Pode prosseguir. Percebi alguns exageros grosseiros imediatamente na declaração de abertura da promotoria aqui. Eles estão dizendo para vocês que o detetive Stern me mostrou uma cópia do mandado de busca quando destruíram meu apartamento. E no mandado de busca, o nome do Sr. Carlos estava no mandado de busca. E eu sabia que todo mundo no nosso prédio ali, lá embaixo, no final da ladeira aqui, sabia que o Sr. Carlos estava sendo procurado, que ele estava desaparecido. O detetive Pavlik, do Departamento de Polícia de Waukesha, acolheu meu depoimento inicial na noite em que analisavam a cena do crime, enquanto eu retornava de um compromisso social. Eu dei meu depoimento para ele e ele me perguntou se eu tinha visto o Sr. Carlos por aí recentemente. E eu disse a ele, é claro que eu não tinha. Isso é um grande exagero. Eu não sei como o detetive pode usar seu distintivo com honra e exagerar algo assim, usando isso como desculpa para focar em mim nesse caso. Eu nunca andei na área onde o pobre homem foi encontrado. Eu nunca estive naquela área. E mesmo assim o Estado está dizendo para vocês que eu estava andando na área onde o pobre homem foi encontrado. Eu nunca estive naquela área. Muito pelo contrário, o homem que descobriu o corpo e foi o suspeito inicial deste crime, Sr. Polly, que agora está desaparecido, protesto irrelevante. Sr. Leitwick, vou aceitar essa objeção. Não tenho certeza de como o depoimento vai sair em relação a isso, mas acho que isso é algo que está fora do escopo deste julgamento. Então, quero que se concentre nas provas que serão apresentadas neste julgamento. Pode prosseguir. Gostaria de dizer que o Sr. Polly foi quem fez a objeção. Não sei qual será a próxima declaração dele. O que você ia dizer, Sr. Lightfoot? Quer dizer que o Sr. Polly é o senhor? Polly, considerado suspeito desde o início neste prédio, foi visto frequentemente na área onde o pobre homem foi encontrado, onde os restos mortais foram encontrados. Tenho uma pergunta. Espere um momento, advogado Tom Bosco, o senhor está contestando essa declaração? Com certeza. Por que motivo? Porque isso vai contra as decisões prévias deste tribunal em relação às provas Danny. Sr. Leitrick, vou aceitar essa objeção. Neste momento, quero que você se concentre nas alegações iniciais da acusação e nas suas alegações iniciais e nas provas que acredita que serão apresentadas. Lembro você das minhas decisões anteriores sobre o que pode ou não ser aceito como prova. Pode continuar. A defesa, no caso, em minha defesa, que sabe, a promotoria está afirmando que a câmera do Sr. Lafavor me filmou andando pela área em que eu morava.
Eu tinha motivos para sair nas poucas vezes em que saía à noite. Como qualquer pessoa, eu moro em uma área selvagem, não são permitidos animais de estimação nos meus prédios, eu colocava comida para os coelhos, eu levo um ancinho para limpar a área embaixo da árvore onde eu deixo as cascas de alface que dou aos coelhos. Também tenho curiosidade de saber onde vivem os gambás locais que, dizem, costumam ficar nos nossos pinheiros. Fui acusado pela promotoria aqui de portar uma arma de fogo quando estava fora, como vocês verão nos vídeos que o Sr. LaFavor gravou com sua câmera de trilha. Isso não é uma arma de fogo, e já foi reconhecido que não é uma arma de fogo, e se o Estado insistir que é, vou contestar porque é uma lanterna em um estojo de câmara antigo no meu cinto. Eu não andava por aí com uma pistola. Eu realmente tinha uma pistola em uma das bolsas que eles encontraram durante a abordagem ilegal do carro e isso foi contestado. A objeção. Ele viola novamente a decisão do tribunal. Sr. Laytrick, houve pedidos apreciados antes do julgamento sobre a legalidade e ilegalidade de quaisquer buscas. O tribunal já decidiu que as buscas neste caso foram válidas e constitucionais. Portanto, não vou permitir argumentos de que as buscas não foram legais. Pode continuar. A polícia não tinha mandado de busca ao apreender meu carro. Objeção. Novamente, isso, Sr. Lightfoot, é algo que seria decidido antes do julgamento. Não é uma questão para este júri determinar se havia ou não um mandado. Pode continuar. Estou enfrentando muita coisa aqui, senhoras e senhores do júri. Sou um homem temente a Deus. Eu estou dizendo, eu não conhecia a pobre vítima. Eu nem o conhecia a ponto de, se nos encontrássemos em uma loja, nem trocarmos palavra. É um edifício com 16 apartamentos. Temos várias pessoas morando em cada unidade e eu tenho minha namorada e passo muito tempo fora do meu prédio de 16 apartamentos. Cuido dos meus assuntos na minha, todos no prédio são boas pessoas e cuidam da própria vida. Como eu disse ao repórter do Canal 4 que me entrevistou logo depois que o Sr. Carlos foi encontrado, e toda essa situação veio à tona. E como eu disse ao Canal 4, Leslie Klopp, do Canal 4, que me entrevistou, tudo isso foi bizarro. Bem na época do Halloween, eles encontram o pobre homem e ninguém ouviu nada. Foi simplesmente bizarro. E como eu disse para a Sra. Klopp, todos nós somos boas pessoas no prédio. Cuidamos da nossa própria vida, temos horários diferentes. Novamente, quanto a mim e à vítima, eu realmente quase nunca via ele. A vez que cheguei mais perto de vê-lo foi na foto que eles mostraram na tela hoje de manhã. Houve outro erro cometido pela promotoria e você... A promotoria está afirmando que eu que... eu escrevi algumas... que eles tinham provas do nome da vítima no meu apartamento escrito em um pedaço de papel. Isso é totalmente falso. Eu não tinha nada, absolutamente nada com o nome da vítima. Eu não conhecia tão bem a vítima. Tenho certeza de que ele era um homem muito legal e tudo mais, e eu provavelmente gostaria de tê-lo conhecido, mas simplesmente não conheci. Nós todos estávamos, repito, em círculos diferentes, convivendo em períodos e linhas do tempo diferentes. Estou atuando como meu próprio defensor porque... Objeção.
Sr. Leitrick? Não sei se o júri precisa saber os motivos para isso. Essa é uma decisão sua. Você exerceu seu direito de se representar. O tribunal atendeu ao pedido, encerrando o assunto. Os motivos para isso ou por trás disso não são algo que o júri precise considerar. É uma decisão extremamente difícil. Pode prosseguir. Sr. Leitrick, isso não é algo que o júri precise considerar ou julgar neste caso. Isso não cabe ao júri considerar em suas decisões, certo? Então prossiga, por favor. Eu também participo deste processo sob protesto, porque eu não sou advogado e eu não tenho acesso aos meus bens neste momento e eu não tive acesso a telefone ou computador. Faço objeção a isso. Não vejo como isso possa ser relevante para as provas. Objeção aceita. Isso não é relevante, Sr. Leitrick. Agora você se representa no tribunal e deve agir como advogado. E você, se tiver mais alguma coisa sobre o que espera que as provas mostrem, neste caso que seja relevante, pode apresentar. Eu desenvolvi provas durante a troca de provas neste caso que vão provar isso de forma contundente. O Departamento de Polícia de Waukesha, especificamente de 5 a 7 desses policiais e detetives envolvidos neste caso, compilaram essas provas por conta própria. Que eles apresentaram essas provas falsamente contra mim não é justo, não é legal o que eles estão fazendo. Eu encontrei provas concretas das habilidades deles, das intenções deles e da falta de ética deles. Quando recebi o material da troca de provas, na forma de câmaras corporais Axon, da noite em que levaram meu carro, em 1º de dezembro de 2024, descobri que havia trechos faltando nas imagens das câmaras corporais, incluindo partes do áudio que foram retrabalhadas e redubladas. Não consegui que o defensor público do Estado cobrisse nem o custo mínimo para analisar as imagens e a parte de áudio das gravações, para provar meu argumento e demonstrar adulteração e evidências comprometidas neste caso. O que deveria ter resultado no arquivamento deste caso pelo menos 8 meses atrás. Não precisava chegar a esse ponto, mas eu não conseguia obter. A minha única fonte de defesa, que era a Defensoria Pública do Estado, em quem confiei pelo nome, para me fornecer o mínimo, repito, o mínimo de recursos para desenvolver as provas, que é um método muito econômico e relativamente fácil, que até um amador poderia processar essas provas e mostrar a partir das imagens da câmara corporal, analisando em um editor de vídeo que está presente em qualquer computador. O fato de que o Departamento de Polícia de Waukesha adulterou essas imagens de vídeo e adulterou a parte de áudio dessas imagens. O que eles cortaram foi o fato de que eles estragaram a abordagem do carro. Foi completamente forjado. Assim que eu estava entrando no posto de gasolina vindo de Appleton, Wisconsin, onde eles me seguiram, aparentemente eles me pararam na entrada do posto de gasolina e o oficial CD Baca estava saindo da viatura policial junto com o oficial Tyndall. Tropeçam um no outro e começam a rir. Um deles diz: parei ele por estar a 35 numa área de 25, e eles começam a rir. E o outro diz: parei ele a 25, quer dizer, a 35 numa área de 25, e eles cortaram isso. E então me ofereceram uma carona para casa, quando o detetive Stern aqui me ofereceu uma carona, porque ele disse que ia apreender meu carro e fazer um mandado na delegacia para poderem revistar o carro.
Aceitei a carona para casa descendo a ladeira do posto Quick Trip na rua Pewaukee porque estava frio e eu não me sentia bem. O oficial C.D. Baca do Departamento de Polícia de Waukesha se ofereceu para me levar para casa. E nós conversamos um pouco, eu tentei puxar conversa com ele na viatura policial. Só perguntei se ele assistiu a algum jogo de futebol americano recentemente. E então, quando ele me deixou sair da viatura policial na minha garagem, que estava escura e assustadora naquela hora, sendo inverno por volta das 6:30 da noite, o policial Sedivaca realmente me ameaçou. Ele afirmou que eu deveria, que era melhor eu confirmar a versão deles de que estavam me parando por excesso de velocidade, dirigindo a 35 milhas por hora, em uma zona de 25 milhas por hora, que aliás não existe na Pewaukee Road, na área onde eles me pararam. E eu vi que ele estava parado nas sombras com outro policial atrás dele, que também chegou em um carro de polícia na minha garagem. E eles estavam segurando suas pistolas, eles estavam com as mãos nas pistolas de forma ameaçadora. E eu não sabia o que ia acontecer, e eu olhei para eles, o que você ainda vai ver nas imagens da câmara corporal, se eles mostrarem que minha reação às ameaças de C.D. Baca foi, tudo bem Deus, e eu só queria sair dali e entrar no meu apartamento naquele momento. Eles deixaram isso nas imagens da câmara corporal, mas fora isso eles me mostram dizendo, claro, as palavras que saíram da minha boca não foram as que eu realmente disse naquela noite. Que é adulteração de provas, que é fraude. Me fizeram dizer, como você vai ver na versão deles das imagens da câmara corporal, definitivamente eu concordo com você, sabe, tenha uma boa noite e esse tipo de coisa. Isso não estava nas imagens originais da câmara corporal Axon, filmadas naquela noite pelos dois policiais. Isso é adulteração de provas. Eu tentei apresentar isso ao tribunal. Eu tenho a cadeia de custódia dessa prova aqui, que mostra a atenção considerável às imagens da câmara corporal Axon do policial C.D. Baca e as imagens da câmara corporal do policial Tyndall. Posso mostrar que, de acordo com o jargão utilizado com a tecnologia digital atualmente, eles chamam os dados adquiridos pela filmagem e pela parte de áudio de qualquer gravação de câmara corporal. E, de fato, muitas das gravações que nós mesmos costumamos fotografar quando usamos nossos celulares e tudo mais têm dados de checksum. E nas provas que tenho à minha disposição, que me foram apresentadas na fase de apresentação de provas pela promotoria e pela polícia, eu suponho que eles não achavam que eu e minha defesa iríamos perceber isso, mas eu percebi. E isso mostra claramente que eles alteraram esses dados de checksum pelo menos 2 vezes nas imagens da câmara corporal de C.D. Baca. Novamente, eu insisto fortemente. Peço ao júri que considere a adulteração de provas neste caso. Este caso deveria ter sido arquivado pelo menos há 8 meses, quando descobri essa prova que me foi entregue com atraso pelo meu primeiro defensor público estadual, que foi extremamente inadequado e não me forneceu a defesa correta de que eu precisava e fui forçado a dispensá-lo como meu defensor público. Nego enfaticamente qualquer envolvimento neste crime. Sou um cidadão que respeita a lei. Sou um bom cristão da fé luterana. Sou um cidadão responsável. Eu mesmo sou ex-policial. Servi como policial de segurança na Força Aérea dos Estados Unidos. Isso, se este julgamento prosseguir de uma maneira que venha a me negar a justiça, que em grande parte eu realmente não sou qualificado para supervisionar, já que eu não sou um advogado formado, isso seria um atentado à justiça. Eu peço, por favor, considere o fato de que uma grave injustiça está sendo cometida aqui.
não vai servir a ninguém se o Estado e a polícia, os vários policiais, entre os muitos bons policiais do Departamento de Polícia do Oxá, conseguirem o que querem aqui. Para começar, a vítima e sua família não receberão justiça e eles definitivamente deveriam receber justiça. O assassino ou assassinos, na minha opinião pessoal, eu acho que mais de uma pessoa esteve envolvida nesse homicídio. Objeção. Sr. Leitrick, de acordo com as decisões prévias do tribunal sobre as provas, Danny, o tribunal vai aceitar essa objeção. Além disso, o tribunal vai aceitar a objeção. Mais alguma coisa, Sr. Leitrick? Bem, meritíssimo. Isso é prova, Danny? E Eu devo pedir que considere o fato de que uma pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário neste país. E certamente não sou culpado desse crime. E se um atentado à justiça for permitida, ao final deste julgamento, os autores desse crime serão deixados livres e talvez matem novamente. Você deveria considerar isso? A polícia deveria ir atrás de quem fez isso com esse homem, de novo, porque enquanto estou sob custódia aqui, o Estado está sob a falsa impressão de que pegou o culpado, por assim dizer, e eles não estão mais procurando o assassino. Isso já é, por si só, uma grave falha da justiça, ou seja, isso é um sério problema de segurança para o público em geral. Eu peço que o senhor também leve isso em consideração aqui. Senhoras e senhores, Sr. Leitrick, peço que façam o seu melhor e agradeço por terem vindo hoje e cumprido o seu dever como cidadãos. Eu teria feito o mesmo. Obrigado. Obrigado.